Entrevista. Vamos conversar agora com o Cláudio Curado. Ele é membro da coordenação de campanha de Luiz César Bueno, candidato ao governo do estado. Está conosco aqui no estúdio. Bom dia, Cláudio. Tudo bom? Bom dia. É sempre um prazer voltar onde eu trabalhei. Adoro vir para cá. Tá? Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho, vamos começar falando, na verdade, do primeiro debate, né? Ontem que Luiz César Bueno participou, ele que é candidato ao governo pelo PT. Como é que você avalia essa primeira participação de Luiz César? Olha, eu acho que foi muito positivo, porque o Luiz, em pesquisa que a gente tem, ele é um desconhecido, ele disputou, embora tenha sido 4 vezes deputado, as últimas 2 ele não teve, quer dizer, deputado trabalha muito em segmento, em nicho, em nicho geográfico. Ele não é conhecido no estado todo. Então, eu acredito que foi muito positivo para o candidato, a gente conversou isso depois, que ele sai menos desconhecido, né, e com o nome linkado ao nome do Lula. Então, ele é o candidato do Lula, o candidato que teve 42% e hoje tem 45% dos votos em Goiás. Então, se a gente continuar dizendo isso e convencer não só os petistas, mas os lulistas, que eles têm uma alternativa além dos que estão colocados aí, a gente acredita que ele pode subir bem rapidamente nas pesquisas e é nisso que a gente está apostando. Agora, o saldo do debate ontem, com a ausência de Daniel, e ainda a construção do discurso. Que saldo que você tira? Olha, a gente tem que analisar primeiro. Assim, o regulamento do debate, Vacil, engessou muito. E aí eu questionei no dia lá, porque eu fui discutir as regras lá na PUC TV, né? E foi feito por jornalistas. Com a regra de debate, quem tem que participar da Constituição sou eu, é você que tem experiência com jornalismo, porque eu tenho que casar o interesse público com a possibilidade de ter uma audiência. E aí puseram a menina, sei lá se ela é recém-formada em Direito, as regras da PUC são 4 páginas. Ela construiu um documento assim, o artigo tal, o inciso tal. O regulamento tinha 31 páginas. Nossa, mas já começa por aí. Um horror. E assim, como ela nunca tinha feito nada, acho que era o TCC dela, aí, cara, a regra era muito engessada. Não, as 8 primeiras folhas é assim, se o candidato falar isso, vai acontecer isso, porque no artigo tal do Código Penal, não sei o que. Eu fiquei muito estressado na reunião lá, porque eu fiquei muito estressado, não vou falar outra palavra, eu realmente fiquei estressado. Com esse tipo, quem tem que construir regras de debate são jornalistas. Não, futuros debates, quem tem que construir regra de debate é jornalista. O assessoria jurídica só olha aspectos legais. Por exemplo, lá na PUC a gente convenceu que eles queriam ter 2 pessoas na Comissão de Direito de Resposta. Sim. Essa reunião foi da TV Sucesso TV ou da Sucesso, PUC? não, Da PUC. Essa é outra. Da PUC foi já há muitos dias que vai ter um debate lá com... aí nós conseguimos o que foi inserido lá, que eles tinham a Comissão de Direito de Resposta na PUC de 2 pessoas. 2 advogados. Falei, tudo bem. Um me dá direito de resposta, o outro não. Quem que decide? Aí eles entenderam que tinha que colocar 3 pessoas na Comissão de Direito. Lá nem Comissão de Direito, nem Comissão de Direito de Resposta tinha. Então agora, ficou mal feito e isso engessou o debate. Independente das regras, que foram aceitas e tudo mais, aí tem o desempenho do candidato. O candidato... dentro das regras que foram acordadas, né? Quem concordou, tá ali a regra valendo. O que a gente viu, e no caso do Luiz César, é uma insistência em citar o nome de Lula. Sim. Isso é claro. Isso é deliberado. E nas propostas, ainda uma incerteza, né? Também na citação de números do governo Lula, ele ainda parece não ter informação. Isso é devido ao tempo? Dá para ser corrigido isso? É uma preocupação de vocês? Olha, Vacil, eu vim ouvindo o candidato Altair também. O Luiz César tem 1 semana que ele é candidato. Então a gente está montando estrutura ainda, porque eu não podia fechar com produtora, com ninguém, porque e se não é o candidato? Né? Então a gente está construindo, a campanha está sendo construída, ao contrário do Marconi, que está há 2 anos fazendo campanha, do Wilder, que já tem uns 8 meses, e do Daniel, que tem muitos anos. Nós temos 1 semana de campanha e isso realmente pesa contra. Agora, e tem um detalhe, ontem era uma estreia praticamente do candidato. E a gente preferiu passar que ele discutisse conceitos em função do formato que foi montado para não dar muitos dados, porque muitos dados em 2 minutos você poderia se perder na sua estreia e aí acabar não fazendo um discurso com
com a coerência necessária. E também, mas aí não dá muitos dados e acaba as propostas também não aparecendo, fica mais uma discussão. Nós estamos acabando de formatar o plano de governo. Como é que está sendo formatado? Olha, tem uma equipe trabalhando nisso, né? A gente acredita que até amanhã está tudo pronto, até porque tem que protocolizar na Justiça Eleitoral, e nós vamos basear em programas que a gente já fez aqui, né? Porque tem muita coisa, e algumas mudanças, por exemplo, na segurança pública, né? O Luiz defende que todos os policiais têm que ter câmera no uniforme, para proteger o bom policial e para literalmente entregar o mau policial. Então, se o Tarcísio de Freitas fez isso em São Paulo, que é o ídolo do Caiado, e lá reduziu a mortalidade dos policiais, por que o Estado de Goiás não defende a vida do servidor público de segurança, o policial militar, e coloca a câmera? Não é para entregar ele, é para proteger o bom policial. Câmara nos policiais, é uma proposta concreta. É uma proposta concreta do Luiz César. Agora, estrategicamente, o que você acha que é o ponto que pode indicar o caminho da vitória no Estado? Onde é que está o caminho? Onde é que está o rumo? Nós queremos construir a imagem do Luiz como candidato do Lula, porque nessa conjuntura ele é o único candidato que pode tentar se aproximar dos 45% que votaram em Lula na última eleição e podem votar e devem votar pelas pesquisas agora. Os outros 3 dividem o espólio do ex-presidente preso, né? Então, a gente quer tentar mostrar para esse eleitor que o candidato, sendo o candidato do Lula, você imagina, Lula ajudou demais um governador como Caiado, um governador de oposição, um governador mal educado, um governador agressivo, só de deixar ele não pagar juros da dívida, que foram mais de 600 milhões de reais, mostra que acima das divergências pessoais que deveria ter, porque houve ataques pessoais do Caiado ao Lula, o Lula trabalhou para o povo de Goiás. Agora você imagina se a gente tiver um governador que é ligado do mesmo partido e próximo ao governador. Goiás só tem a ganhar com isso. Então, esse é o eixo da... É o eixo, tanto que é o nome, né, que a gente registrou na frente do E por que a briga? Falar nisso, por que a confusão? Então, ontem eu estava vendo, tinha um advogado lá e ele até atrapalhou o debate. Vamos só lembrar aqui. Chama Goiás Pode Mais. O PT e o PSDB registraram o mesmo nome. O PT registrou antes, a assessoria que custa os olhos da cara. É o nome da coligação, né? Da coligação, Goiás Pode Mais. O pessoal do PSDB, e ontem tinha um advogadinho novo lá, todo nervosinho, lá andando na frente, ele tirando inclusive a atenção do Marconi Perillo. Eu acho que ele deve estar pressionado, porque não fez o serviço que deveria fazer com o que está recebendo. Né? Eles falaram do nome da coligação, só que esqueceram de fazer a parte jurídica que quer registrar. Nós registramos na frente e eles vão ter que mudar. Agora, se eles tiverem já rodado algum material, eu lamento muito, tinha jogado fora. Agora, o Marconi usou essa expressão em alguns vídeos, em algum material deles. Vocês não sabiam? O objetivo eu não sabia. Era puxar mesmo? Eu não sabia. Aí o dia que eu vi, porque essa proposta do nome é minha. Aí eu vi o Marconi com a camiseta, a foto do Marconi, o Marconi está usando o nosso, porque para mim é nosso. Aí o pessoal do jurídico falou, não, é nosso, porque nós registramos na fila. Eu falei assim, na hora que eu vi a foto, eu liguei para o assessor jurídico e falei assim, olha aí quem registrou primeiro, porque se foi eles, nós vamos ter que trocar, não tem problema algum. Né? Eu não vou tentar me apropriar. Ele falou, não, nós registramos, a gente fez a convenção de primeiro e registramos. Agora, se ele está usando há 30 dias e não registrou, aí, meu amigo, troca de assessoria jurídica que é melhor. As dificuldades internas e toda a crise que foi gerada de indefinição de candidatura, até chegar o nome de Luiz César, uma disputa interna por espaço entre candidatos a deputado federal e também a presidência, isso já está apaziguado no partido? Já está apaziguado. O que a gente está precisando correr atrás de estrutura de campanha. Você imagina eu fazer aqui uma analogia ao ouvinte, nós vamos ter menos de 1,5 milhão para fazer campanha. É muito dinheiro. Agora, perto dos 10 milhões do Daniel, dos 6 dos 8 do Wilder, dos 6 milhões do Marconi, 1,5 milhão é como assim, vou arrancar. Eles já estão andando 3 Ferrari, né, 8 milhões é um carrão. E eu estou com um Uno, tenho que sair e correr atrás. Nós vamos ver onde que a gente vai chegar nisso. Então, assim, é dinheiro do fundo eleitoral, sim.
É 1.200.000, é muito dinheiro? Sim, mas perto do que os outros vão gastar. 10 do Daniel, 8 do Wilder, 6 do Marconi. É pouco dinheiro, embora eu acho que as campanhas deveriam ter um teto de gasto de 1,5 milhão, até porque esse dinheiro poderia ser usado, e aí é uma visão do Luiz também, do Luiz César Bueno. Tem o teto, né? Aí depende também do que o partido está disposto a investir, né? O teto não pode ser assim. O teto hoje é 40 milhões. Pois é, se é 1,5 milhão, é uma decisão do PT. O PT poderia gastar 5 milhões. Mas eu acho milhões. que tinha que ter, até para interesse público, o teto de uma campanha tinha que ser assim, 2 milhões. Porque o resto do dinheiro podia ser investido em outras coisas. O teto poderia ser menor. O teto não pode ser o seu limite, é 100 milhões, 80 milhões. Vão gastar porque você obriga você a ser mais sincero, a ter mais criatividade e fazer uma campanha que o fundamental da campanha era você transmitir as suas ideias e a pessoa aceitando ou não votar em você. Esse é o cerne da campanha. E hoje não, a gente tem muito pirotecnia, estrutura. Depois lá o Marconi colocou, tinha 200 pessoas lá na porta com bandeira e tal, isso tem custo. Né? Agora, Cláudio, nos últimos dias eu venho observando as redes dos outros candidatos a deputados estaduais e estaduais, federais e estaduais do PT, para ver, medir exatamente o engajamento que eles vão ter em relação à candidatura de Luiz César. Por enquanto não teve nenhuma ação desses pré-candidatos, desses nomes, para poder abraçar a candidatura do Luiz César. Olha, nós estamos tendo conversas internas. A própria perfil do Luiz César, a gente agora que estava sendo feito assim, 2 pessoas faziam de forma voluntária, um amigo postava, uma amiga subia alguma coisa, porque a gente estava montando a equipe. A partir de agora vai ter uma coisa mais profissionalizada, né, com cobertura diária e aí com a estratégia digital. Mas e montada. a participação dos candidatos do Não, PT? o que a gente combinou é que vai haver o que o pessoal chama de collab com todos os candidatos, porque aí a gente usa as redes de cada um. E a agenda dos candidatos para participação? A para poder agenda colar? a gente está construindo junto, por exemplo, já tem agendas essa semana dele com o Delúbio, dele com o Mauro Rubem, né? Nós vamos, porque a gente está montando a equipe. Na quarta-feira me ligaram, eu queria falar com a assessora de imprensa, sou eu mesmo. O coordenador de campanha, sou eu mesmo, tudo era eu. Agora já tem mais gente participando, porque o Luiz foi definido na quinta-feira à noite, sexta-feira a gente preparou a convenção, sábado, dia da primeira convenção, ele tem 5 dias úteis que ele é candidato. Então a gente tem que ter um pouco mais de paciência. Tem que cobrar? Sim. Mas tem que ter um pouco para entender, inclusive dentro do PT. Me ligaram, não tem material. Eu falei, meu amigo, não tinha nem candidato. Então agora já tem candidato, tem a CNPJ, agora vai ter material. A coisa vai se desenvolvendo. E o foco da campanha vai ser voltado para o interior do estado, para os municípios, ou vocês vão focar mais em Goiânia? Nós vamos focar mais nas grandes cidades e no entorno, aonde eu aprendi isso com o Helder Valim. Ele fala que se você faz um raio de Goiânia de 300 quilômetros, você pega 75% da população. Lógico que a gente tem grupos de apoio e o partido está em 180 diretórios. Né? É bom frisar que o PT faz eleição direta interna. Para a eleição, a presidenta Adriana Costa foi eleita, não é um dono, igual o Wilder Moraes é dono, Caiado é dono, Marconi é dono. Ela foi eleita. E o PT tem 180 diretórios, para a pessoa entender. A maioria dos partidos montam comissões provisórias. Para quê? Eu boto o Vacil lá de presidente da comissão provisória do meu partido lá em Passa Quatro. São Miguel do Passa Quatro. São Miguel do Passa Quatro, porque eu sou íntimo de Passa Quatro. Então entendi. Tá bom? E São Miguel do Passa Quatro. Se ele me desagradar, eu desmonto a comissão provisória e põe ele na rua. Agora, o diretório, a partir do momento que é eleito, ele pode falar mal de mim que eu não posso fazer nada. E o PT tem essa independência de ter 180 diretórios, onde os partidos, a maioria, é só comissão provisória, porque a comissão provisória, o presidente local da comissão provisória, ele fica à mercê do humor do dono do partido estadual. E o PT não tem isso. O PT, a independência do diretório municipal, e aí a construção ela é mais complexa, porque você tem que me convencer. Não basta eu chegar lá e falar, você faz assim, me convence que eu vou fazer. Agora, na estruturação da campanha, tem também uma questão muito objetiva, que vai além a disposição do candidato e o tempo do candidato.
Porque só tem 45 dias para fazer campanha. Como organizar esse tempo? E de televisão são 30 dias, 15 programas. Tem que gravar o programa, tem que ir para o interior. Eu Você acho falou que- aí num raio menor, tá? Mas como organizar isso? Estamos organizando lá, assim. Olha, essa semana eu trabalhei 12 horas por dia, todo dia. Inclusive, Muito no suor e mais na sábados- fé. Inclusive sábados e domingos. Sábado, domingo eu trabalhei nesses horários também. A gente está montando a campanha, quer fazer uma campanha bonita, apresentando propostas execuíveis, né? O que eu conversei com o Luiz, ele falou, não vamos fazer promessa nenhuma. Não vamos fazer proposta. A única promessa que o Luiz vai fazer é para as mulheres de Goiás, porque é um absurdo Goiás ter 246 municípios e ter apenas 22 delegacias da mulher. Sendo que das 22, só uma, a do centro de Goiânia, funciona 24 horas por dia. Todas as outras, só 21, funcionam em horário comercial. Então, a mulher, se quiser ser espancada por alguém, ela tem que ser espancada das 8 às 18, de segunda a sexta. Se for espancada, a mulher de Aparecida, se for espancada sexta-noite, sábado, domingo, ela tem que vir na central de flagrantes para registrar. Aqui, na Cidade Jardim, quer dizer, ela tem que entrar no carro, andar 20 km toda machucada para fazer... E qual que vai ser a proposta? O compromisso dele, em 90 dias, as 22 delegacias vão estar funcionando 24 horas. Depois nós vamos tentar ampliar, mas essas vão estar funcionando 24 horas em 90 dias para proteger as mulheres de Goiás, que parece que o Caiado e o Daniel, eles não querem proteger as mulheres de Goiás. Cláudio, nós vamos voltar mais vezes a conversar, porque está só começando, né, toda essa campanha. A gente vai querer saber mais estratégias, mais do plano de governo, conforme tudo isso for caminhando. Então fica o convite para você voltar aqui com a gente. Eu só queria obrigada. fazer um adendo em cima da fala do Vacil, que eu fiquei acompanhando, eu acompanho todo dia o Altair, da ausência do Daniel. A gente precisa, não é quem está na frente, que na frente normalmente você tem razão, não participa. Agora, a gente precisa conhecer o pensamento do Daniel Vilela, a gente conhece o vice do Caiado. A gente precisa conhecer a voz do Daniel Vilela, o pensamento do Daniel Vilela. Acho que isso é um direito do povo goiano, conhecer o pensamento do Daniel Vilela, que foi 8 anos vice, né? E eu acredito, muitas vezes, ele acreditava que ele era comissionado, que ele tinha medo de enfrentar o patrão dele. Ele nunca questionou o Caiado. A gente precisa, o povo de Goiás tem o direito e ele tem o dever de mostrar o que pensa Daniel Vilela, por isso que é importante ele ir em outros debates, Sabatino que vai estar hoje, mas em outros debates até para ver o confronto e ver, né, qual que é o preparo do atual governador, mas que foi 8 anos só vice-governador de Goiás. Acho que isso é importante. O Lula vem no estado? Estamos trabalhando para isso. De ontem à noite cresceu muito a possibilidade. Vamos ficar aguardando, com então. debate? Porque assim, a gente mandou o material para Brasília lá, né? E o candidato vai a Brasília agora à tarde, pode ser que ele vá se encontrar com o Lula também. E a gente está com muita confiança que ele venha fazer um comício em Goiânia. Maravilha. Cláudio, obrigada. Boa Muito segunda. obrigado. Eu volto até para tomar o cafezinho, que é o melhor aqui de Campinas. Maravilha. Café você conhece, né? Conheço. Agora 7 horas e 44 minutos.